Ao explodirem o depósito do porto de Nampo, o efeito superou as expectativas. A enorme quantidade de armas e explosivos causou uma explosão em cadeia que destruiu todo o porto. Por volta das 11h30 da noite, ocorreram 3 grandes explosões e várias pequenas explosões. A primeira explosão foi causada pelas forças especiais usando explosivos, e as seguintes foram explosões em cadeia. Dizem que a segunda explosão foi equivalente a 3 toneladas de trinitrotolueno, e a terceira foi equivalente a 21 toneladas de trinitrotolueno. Uma explosão de 21 toneladas de trinitrotolueno, como a do canhão sem recuo Davy Crockett dos Estados Unidos da América, equivale a 2 detonações enormes raramente vistas até em guerras. A explosão foi tão intensa que podia ser vista de longe. Em seguida, a onda de choque quebrou vidros e pessoas caíram. A explosão foi detectada até por satélites, pois as armas foram armazenadas de qualquer forma no depósito. Desde o início, era absurdo esperar que a Coreia do Norte, sem recursos, operasse um depósito com segurança. Foram 203 mortos, 10 desaparecidos e 820 feridos. Os danos materiais passaram de 500 bilhões de won, mas as forças especiais conseguiram se refugiar em segurança. O conflito seguia escalando como uma escada rolante. O bastão voltou para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul continuou avançando de forma esmagadora. E consciente ou inconscientemente, suspeitava-se que os acontecimentos no porto de Nampo também haviam sido obra da Coreia do Sul. Os militares norte-coreanos estavam apavorados, mas Kim Yeol-jong pensava diferente. Até então, Kim Yeol-jong era vista como implacável. Mas, se ela recuasse agora, os militares norte-coreanos confiariam menos em Kim Yeol-jong. Isso eleva a chance de rebelião militar. Além disso, por ser uma sociedade muito conservadora, a Coreia do Norte não aceitava uma mulher como líder. Esse tipo de atitude da Kim Yeol-jong acabaria levando à redução de sua posição. A Kim Yeol-jong certamente sabia disso, então ela acabou tomando uma decisão que não deveria ter tomado. Ela concluiu que deveria provocar militarmente a Coreia do Sul. Alguns funcionários e generais se opuseram, mas na situação atual, desobedecer Kim Yeol-jong era arriscar a vida, então ninguém ousava desafiá-la. No fim, tudo aconteceu como Kim Yeol-jong queria. Circulavam rumores assustadores na guarda do quartel da 22ª Brigada. Isso porque os movimentos do exército norte-coreano não eram normais. Próximo à zona desmilitarizada, a movimentação deles ficou mais intensa. E também foi possível ver armas pesadas sendo deslocadas pelo exército norte-coreano. Acima de tudo, devido às provocações recentes, as relações entre o norte e o sul ficaram extremamente frias. E aqui também, a tensão estava no auge. Com dados de nível 3 e 4, concluiu-se que a chance de provocação do exército norte-coreano era alta. Então, foi ordenado o reforço da prontidão nos postos de guarda. O comandante tentava acalmar os soldados, afirmando que a guerra não ocorreria. Mas o posto continuava tomado pelo medo. O comandante do posto cantou os últimos 5 minutos e disse em tom de brincadeira para aguentarem mais 5 minutos, pois aviões da Força Aérea fariam um bombardeio, bastando resistir esse tempo para aliviar a tensão. Enquanto isso, o exército norte-coreano posicionava baterias de artilharia mirando no posto, criando grande tensão. E então, com o som trovejante dos canhões, o exército norte-coreano acaba fazendo algo que jamais deveria ter feito. Em 16 de agosto de 2020, o exército norte-coreano provocou o posto 1004 da 22ª Brigada de Infantaria em Gyeorbon. O exército norte-coreano retaliou após a 3ª Divisão Sul-Coreana destruir o posto de guarda. Logo após o bombardeio, o comandante do posto 1004 tentou soar o alarme de emergência para responder ao ataque. Apesar de parecer calmo, o comandante do posto estava muito nervoso por dentro, com o coração oscilando como um pêndulo. O som do bombardeio fazia a terra tremer. O 635º Batalhão de Artilharia da Coreia do Sul usou obuseiros K-9 para disparar 36 projéteis de 155 mm e destruir o posto norte-coreano em um ataque intenso de retaliação. Em 16 de agosto, o exército norte-coreano, pela brigada de obuses autopropulsados do 5º Corpo, atacou novamente o posto do exército sul-coreano. O Mi-1974, obuseiro autopropulsado de 152 mm, foi disparado nessa ocasião e possui cano curto e grosso. A Coreia do Norte opera um obuseiro autopropulsado, que monta o obuseiro de 152 mm, tipo 66 da China, no chassi Dukcheon.
Esse obuseiro autopropulsado alcança 17,4 km e dispara 6 a 7 tiros por minuto. O exército norte-coreano adaptou diferentes artilharias para versões autopropulsadas e as implantou em todas as unidades mecanizadas. O desempenho dos obuseiros autopropulsados é fraco, pois apenas colocaram a artilharia em um trator. Por isso, são muito vulneráveis a ataques de contra-artilharia e infantaria. Apesar disso, projéteis de 152 mm tinham enorme poder destrutivo. Toda a posição ficou em chamas, mesmo que por um curto período de tempo. Chegou ao ponto de a comunicação entre a posição avançada de Cheonsa e o batalhão Grupo de Observação e Patrulha ser interrompida. Na posição avançada, por sua localização, é um edifício de concreto armado, paredes de 50 a 200 milímetros de espessura, não um posto de observação comum. É praticamente uma fortaleza. Destruir esse edifício de concreto armado com um projétil de 152 milímetros é quase impossível. O projétil atingiu, alguns destroços saíram, mas não destruiu. Como era de se esperar, os disparos do exército norte-coreano continuaram, e eles começaram a atirar repetidamente contra o posto de guarda usando a metralhadora antiaérea KPV, ou seja, uma metralhadora pesada de 14,5 milímetros. Claro, não houve vítimas, mas parecia um verdadeiro campo de batalha. Na verdade, não foi totalmente sem danos. Os projéteis de 152 milímetros causavam vítimas em vários pontos e mais de 150 já haviam sido disparados. Dentro do abrigo, o sangue encharcava o chão e gemidos podiam ser ouvidos por toda parte. Então, a resposta do exército começou. O comandante de Cheonsa-ru iniciou ataques retaliatórios ao posto norte-coreano. O comandante do posto avançado de Cheonsa-ru passou a usar ativamente as metralhadoras do local. Todos eram mísseis antitanque Hyonggung, com alcance de cerca de 2,5 km. É um míssil antitanque desenvolvido com base no míssil antitanque Spike de Israel. Trata-se de uma arma guiada antitanque de última geração do tipo dispare e esqueça, que melhorou a sobrevivência do operador e a taxa de acerto. Ele foi fundamental na destruição dos postos de guarda norte-coreanos, mas, como a maioria já era fortificada, só destruíram os postos em terra com dificuldade. Para isso, era preciso outra arma. Os problemas de comunicação também aumentavam. A situação deve ser relatada ao comando superior em tempo real para avaliação e decisão. Em situações assim, é preciso fazer relatórios iniciais, intermediários e finais. O inicial foi feito corretamente, mas o intermediário não. A situação estava se desenrolando rápido demais naquele momento. Acima de tudo, o operador do equipamento de comunicação estava ferido e não podia operar o equipamento. Então, ninguém conseguia se comunicar pelo rádio e não era possível relatar a situação para a unidade superior. Claro, era possível entrar em contato com o comando por outros meios, mas devido à situação, não era possível fazer isso rapidamente. Só informações fragmentadas chegavam ao comando. No batalhão Lee também não entendiam a situação e tentavam compreendê-la só observando. Além disso, os danos ao nosso guarda do quartel eram graves demais. Com as provocações a tiros, o exército sul-coreano revidava, atacando os soldados norte-coreanos com a metralhadora K6. No entanto, um problema ainda maior foi que, devido aos bombardeios, parte dos destroços desabou e alguns soldados da companhia do posto avançado Cheonsa-u ficaram soterrados e acabaram se ferindo. Soldados também sofreram queimaduras no incêndio e as vítimas já eram mais de 10. Literalmente, o posto avançado Cheonsa-u estava um verdadeiro caos. E o comandante Sochu Chang de Cheonsa-u tentou salvar a vida dos soldados usando todos os recursos humanos disponíveis. Desde o início, era impossível para uma tropa de apenas 40 ou 50 homens resistir ao poder de fogo de um batalhão. Os soldados do posto avançado Cheonsa-u atiravam nos norte-coreanos como se já tivessem aceitado morrer. Mesmo sem confiança ou com braços decepados, soldados continuavam lutando. Quando as armas emperravam, usavam os dentes para puxar o ferrolho e seguiam em frente, mostrando grande determinação. Apesar dos ataques constantes, resistir parecia impossível. A bandeira do posto avançado Cheonsa-u ainda tremulava na fumaça. Parecia que desabaria pelo bombardeio das forças norte-coreanas. Foi então. 5 minutos após o início do combate, o 635º Batalhão de Artilharia da 3ª Divisão prestou apoio. Eles usaram obuseiros K9 para devastar o ponto de origem do bombardeio.
Com a explosão dos projéteis de 155 mm, a maioria dos obuseiros autopropulsados de 152 mm inimigos era inutilizada. O 635º Batalhão de Artilharia fez 300 disparos de contrabateria e devastou a base guarda do quartel Chao do exército norte-coreano. O quartel-general do batalhão estava tentando rapidamente entender a situação do guarda do quartel. Eles continuavam enviando mensagens de rádio, pedindo para enviar o relatório de danos o mais rápido possível. Após a provocação da Coreia do Norte, o Conselho de Segurança Nacional reuniu-se no bunker de Gupalubyeon e tomou decisões rapidamente. O ministro da Defesa estava visivelmente furioso. Ele ordenou que tomassem medidas primeiro e só depois fizessem o relatório, sem esperar para relatar antes de agir. A Força Aérea Sul-Coreana enviou rapidamente caças F-15K com mísseis de segunda etapa, com o objetivo de destruir as posições de artilharia e os postos de guarda do exército norte-coreano. O guarda do quartel 1045 era um inferno. Após mais de 150 disparos, as comunicações foram cortadas. Ainda assim, não era possível enviar o helicóptero do Doutor ao guarda do quartel 1045 devido ao alto risco de ataque pelas armas antiaéreas norte-coreanas. Assim, o comandante Lee precisou continuar esperando o contato do guarda do quartel 1045. No guarda do quartel 1045, eles usaram a calmaria para tentar estabilizar o posto. Tratavam feridos e apagavam incêndios, entre outras ações. Eles mostraram experiência ao redistribuir munição e revisar equipamentos. E então, às 10h45, pouco tempo depois, chega o equipamento que vai encerrar completamente essa batalha. A Coreia do Norte construiu grandes instalações subterrâneas pelo país, seguindo estratégias e fortificações nacionais. As Forças Armadas Sul-Coreanas desenvolveram e introduziram várias armas ofensivas para destruir as instalações subterrâneas da Coreia do Norte. Atualmente, armas superfície-superfície e ar-superfície estão encarregadas da missão de Bunker Buster. Em termos de tipos, quantidade e poder de fogo, as Forças Armadas Sul-Coreanas possuem uma força que não fica atrás de nenhum outro país. Em especial, as Forças Armadas Sul-Coreanas possuem diversas armas ofensivas para instalações subterrâneas que podem ser lançadas a partir de caças. Após o ataque 1045, as Forças Armadas Sul-Coreanas enviaram caças F-15K e lançaram o míssil Jaidan ao guarda do quartel norte-coreano. O míssil Jaidan, lançado pelo caça, destruiu totalmente o guarda do quartel norte-coreano, incluindo instalações subterrâneas. Além disso, não foi apenas um guarda do quartel que foi destruído, mas um total de 5 guardas do quartel S foram completamente destruídos. Isso demonstrou a forte determinação das Forças Armadas Sul-Coreanas. Com o míssil Jaidan, 5 guardas do quartel S norte-coreanos foram destruídos, e o ataque ao guarda do quartel 1045 interrompido. No entanto, a relação entre as duas Coreias chegou a um ponto sem retorno. Era uma situação à beira da guerra. Atualmente, o nível de alerta DEFCON 3 continuava, e as provocações grandes e pequenas do exército norte-coreano continuavam acontecendo. A provocação contra o guarda do quartel 1045 foi tão intensa que a destaquei, mas pequenas provocações continuaram perto da zona desmilitarizada e da linha limite do norte. No mar ocidental, 3 barcos norte-coreanos tentaram cruzar a linha limite do norte, mas foram barrados pela marinha sul-coreana. Em Gyeonggi, na linha de demarcação militar da 12ª Divisão, cerca de 30 soldados norte-coreanos quase cruzaram, mas desistiram. A 12ª Divisão enviou vários avisos sobre isso. As provocações da Coreia do Norte deixaram a Península Coreana na maior tensão desde a explosão em Yeonpyong. Em 2010, a imprensa mundial noticiou que uma guerra poderia estourar em breve na Península Coreana. Os Estados Unidos também não puderam deixar de ficar tensos diante dessa situação. No Quartel-General de Operações da Aliança do Futuro, também foram feitos relatórios de emergência em sequência. Relatórios apontaram interferência no sistema de posicionamento global e movimentação de tropas do exército norte-coreano. Até então, os conflitos estavam ocorrendo em nível local, mas começaram a mostrar sinais claros de que poderiam se expandir para uma guerra total. Os Estados Unidos, para evitar a guerra, enviaram drones MQ-9 Reaper e RQ-4 Global Hawk para vasculhar o norte da zona desmilitarizada. E os Estados Unidos também estavam prontos para enviar bombardeiros B-52 para evitar a guerra. Eles até vazaram essa informação para a imprensa de propósito. Os americanos ainda não tinham se retirado, mas já orientavam seus residentes na Coreia sobre procedimentos de evacuação por precaução. Mais estrangeiros estão deixando a Coreia. Enquanto isso, feridos e mortos do 1045
guarda do quartel, foram rapidamente levados por terra ao Hospital Militar de Pocheon. Foram 22 mortos, todos da Companhia de Inteligência da Força Destacada da 22ª Brigada de Infantaria. 5 deles foram mortos em combate. Um sargento, que era o comandante da unidade principal, e 4 soldados. Em especial, o comandante da unidade principal, mesmo ferido, prestava primeiros socorros a outros feridos quando foi atingido por um projétil e morreu em combate, o que causou grande tristeza. 3 pessoas poderiam ter sido salvas, mas não foram. 3 soldados foram inicialmente considerados feridos. No entanto, temendo que o helicóptero médico fosse abatido pelo exército norte-coreano, não foi possível enviar o helicóptero médico para o guarda do quartel. Por isso, quando a batalha entrou em um estado de calmaria, os soldados sul-coreanos foram transportados por via terrestre para o hospital de Pocheon. No entanto, como isso demorou muito, eles acabaram morrendo durante o transporte. Foi uma situação realmente lamentável. Problemas ainda maiores estavam surgindo. Foram levados rapidamente ao hospital de Pocheon, mas os soldados baleados não receberam tratamento adequado. Faltava especialista para tratar ferimentos por arma de fogo. Eles foram atendidos no Hospital Militar de Pocheon, mas, sem poder tratar os ferimentos de bala, foram transferidos para um hospital civil. Felizmente, sobreviveram. Mas isso revela a situação dos hospitais militares na Coreia hoje. Atualmente, existem 19 hospitais militares em todo o país, mas não há nenhum especialista em ferimentos por arma de fogo. Quando os sintomas são graves, não há escolha a não ser ir para um hospital civil. Nem os soldados da área médica garantem pessoal qualificado. Assim, a maioria das funções é feita por não qualificados. Menos de 1% dos técnicos de patologia clínica, 2% dos de radiologia e 3% dos assistentes odontológicos militares são qualificados. Só 4% dos soldados da área médica, incluindo esses, têm certificação. O problema, ligado à vida dos soldados, ainda não foi resolvido, mas não se tornou maior, porque toda a atenção estava na Coreia do Norte. Havia sim pessoas que criticavam o exército, mas o povo exigia que avançássemos imediatamente para o norte. A raiva do povo estava nas alturas. Se não fôssemos ao norte logo, o palácio presidencial seria incendiado. Como Kim Ye-jung previa, as forças políticas norte-coreanas se unificavam em torno dela. A maioria das provocações do país vem disso. Quando surge instabilidade política interna na Coreia do Norte, eles criam um inimigo externo para promover a unificação. Graças a isso, os militares rapidamente se uniram ao partido. O problema era a grande diferença do passado. Os soldados norte-coreanos tremiam de medo. Especialmente, havia um grande medo centrado na 5ª Divisão do Exército Norte-Coreano, que liderou essa provocação. As Forças Armadas da Coreia do Sul praticamente destruíram a artilharia autopropulsada e as brigadas da 5ª Divisão Norte-Coreana durante essa provocação. Na 5ª Divisão Norte-Coreana, a artilharia Yeoseong-mun de 152 mm foi destruída e mais de 50 morreram. Na batalha de bombardeio de Yeonpyeong, houve 6 mortos, e com os feridos, o total passou de 100 pessoas afetadas. Esse número somava apenas as perdas da 5ª Divisão Artilharia e Brigada. O segundo míssil da Força Aérea da Coreia do Sul destruiu 5 postos de guarda norte-coreanos. Um bunker buster destruiu tudo até o subsolo. Mais de 300 soldados norte-coreanos morreram ao serem atingidos, apesar de acharem que estariam seguros. Foi um dano enorme. Assim, surgiram rumores entre soldados norte-coreanos de que o exército sul-coreano havia mudado e boatos de que mais de 500 soldados morreram. Eles temiam o exército sul-coreano. Os superiores tentavam conter e punir os rumores, mas não conseguiam eliminar totalmente o medo. Nessa situação, surgiu mais um problema de segurança dentro da 3ª Divisão. Informações detalhadas sobre os danos sofridos pelo exército e a situação atual vazaram para fora. O motivo desse vazamento também foi bastante surpreendente. Oficiais trocavam informações no Telegram até que um deles contou aos amigos e houve vazamento. O Departamento de Inspeção da 3ª Divisão está novamente ocupado devido a problemas de comunicação no Exército. Oficiais que não conseguiam usar o rádio durante operações enviaram informações pelo Kakao Talk ou Telegram, causando vários vazamentos. No entanto, com o vazamento da situação atual nessas circunstâncias, isso acaba causando grandes problemas. Na 3ª Divisão, o oficial envolvido foi imediatamente removido do cargo. O setor de inspeção da 3ª Divisão intensificou esforços para evitar problemas de segurança. Algumas pessoas foram presas em flagrante ao fotografar a localização das tropas da 3ª Divisão e enviar as imagens para a China. Espiões agiam ativamente em diversos lugares.
Uma reunião secreta entre a China e os Estados Unidos foi realizada em Nova York. Graças à provocação da Coreia do Norte, desta vez, finalmente foi possível chegar a um acordo entre China e Estados Unidos da América. Eles chegaram a um acordo sobre tudo. Como responder caso o exército sul-coreano avance para o norte? Se iriam impor sanções econômicas um ao outro? Qual seria o papel das tropas americanas na Coreia do Sul e o que fazer com as armas nucleares? Os Estados Unidos e a China estavam realizando reuniões secretas constantemente. As conversas que tiveram nesse período foram realmente chocantes. A China afirmou que, como a Coreia do Norte é um país soberano, não havia motivo para interferirem em suas provocações. Mas os Estados Unidos não acreditaram nisso nem um pouco. Ao mesmo tempo, pressionaram fortemente os Estados Unidos. A China afirmou que não apoia guerras ilegais, mas ameaçou os Estados Unidos dizendo que, se eles tomarem ações militares na Península Coreana, a China também não ficará de braços cruzados. Os Estados Unidos da América precisaram responder com força e prometeram agir até o fim se a Coreia do Norte provocar novamente. Tentavam de tudo para impedir que a guerra virasse a Terceira Guerra Mundial. Claro, tanto os Estados Unidos quanto a China estavam pensando apenas em seus próprios interesses nacionais, sem considerar as posições da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Apesar de aliados, perante a dura comunidade internacional, essa aliança era apenas uma ilusão. Nesse caso, a China enviava vários drones para suas empresas, companhia militar privada, negociavam abertamente, mas secretamente mandavam drones e se preparavam para a guerra contra a Coreia. Especialmente porque a tecnologia de drones e a participação de mercado da China são as maiores do mundo, o que era bastante ameaçador. Esta é a Praça Gwanghwamun, onde milhares de cidadãos se reuniam. Cidadãos furiosos se reuniam na praça, alguns com a bandeira da Coreia, outros com velas. Jovens seguravam cartazes afirmando não temer a guerra, enquanto muitos adultos de meia idade olhavam para o norte com raiva. Naquele momento, um cidadão com um microfone falou como se estivesse gritando de dor. Quando sua voz ecoou pelos alto-falantes, a multidão gritou ainda mais alto. Cidadãos queimaram no chão as bandeiras da Coreia do Norte e da China. Com o aumento das chamas, a agitação cresceu. Cidadãos agitavam a bandeira da Coreia do Sul e gritavam. Alguns jovens na multidão orientavam os manifestantes a marchar até a Casa Azul. Os policiais, com expressões tensas, levantaram as mãos para controlar a multidão, mas era impossível conter a fúria do povo. No mesmo horário, também estava acontecendo um protesto semelhante em frente à Embaixada da China. Centenas de cidadãos se reuniram em frente à Embaixada Chinesa e realizavam um protesto anti-China. E eles seguravam faixas dizendo que a Península Coreana não pertence à China. Também foi observado que alguns manifestantes jogaram ovos e garrafas de água em direção à Embaixada da China. Cidadão exaltado tentou escalar o muro da embaixada, mas a polícia impediu. Apesar dos avisos constantes da polícia pelo alto-falante, a multidão não se importou. Pelo contrário, gritava ainda mais alto. O sentimento anti-China cresceu na Coreia do Sul nos últimos 10 anos. Sentimentos de ódio contra a China começaram a surgir, e com esse incidente explodiram de vez. Em algumas regiões, chineses e Joseonjok estavam sendo agredidos sem motivo. A raiva do povo estava fervendo. O governo da República da Coreia convocou uma reunião de emergência de segurança nacional para discutir o estado de prontidão das Forças Armadas e as medidas diplomáticas a serem tomadas. Ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior destacaram resposta militar imediata e cooperação com forças americanas. O governo da Coreia do Sul considerou entrar em DEFCON 2 e manterá todas as Forças Armadas em emergência. No entanto, devido à manutenção do estado de prontidão por um longo período, o nível de fadiga das Forças Armadas estava aumentando. Era necessário resolver esse problema de fadiga. Os Estados Unidos também estavam atentos à situação na Península Coreana. A Casa Branca emitiu imediatamente uma declaração condenando a provocação da Coreia do Norte e começou a considerar opções militares, como o posicionamento avançado das forças americanas na Coreia do Sul. Mas os Estados Unidos também estavam preocupados, pois avançar preparados para agipar a guerra poderia resultar em conflito com a China. Atualmente, há tropas chinesas estacionadas na Coreia do Norte. Então, nesse caso, existe uma grande possibilidade de ocorrer um confronto entre as forças americanas e chinesas. Há uma grande possibilidade de isso levar à Terceira Guerra Mundial. E, além disso, de evoluir para uma guerra nuclear. Por isso, os Estados Unidos ficam muito preocupados com essa questão. Os combates em 1045, Guarda do Quartel, e a situação posterior não foram apenas um conflito local. Eles representaram a estrutura de tensão entre o Norte e o Sul e uma situação à beira da guerra. A Península Coreana estava mais envolta em clima de guerra do que nunca. E a comunidade internacional passou a observar atentamente essa situação. Os combates e a situação posterior se tornam algo simples. Os combates e a situação são simples.